E hoje à noite, inspirado também num termo que eu não sei se é só do futebol, só conheço ele do futebol, mas talvez seja um termo que rompe a barreira do futebol, que é chamado fair play, traduzido por jogo limpo, né? E vamos falar sobre integridade hoje à noite, amém? Você já ouviu falar do fair play? O fair play é você jogar limpo, sabe? Sem fazer malandragem, sem prejudicar os princípios do jogo, sabe? Esse conceito existe desde o século XIX, mas ele ganhou força nessa cena aqui, ó. Não sei quantos conhecem. Pode passar aí, essa aí. Alguém conhece essa cena ali? A Omarada vai saber, né? Ela foi apelidada numa frase que eu nem vou dizer aqui. A gente está numa igreja, então quem sabe, sabe. Né? Não, vou dizer, agora eu disse, né? Já começar assim. Falaram que era la mano de Deus. A mão de Deus, está amarrado, não tem nada de Deus ali. Deixa eu entender o que foi isso ali, irmãos. Isso ali é a Copa do Mundo de 1986. Aquele dali é o Diego Armando Maradona, da Argentina, que não vai ganhar esse ano não. Né? Tem algum argentino aqui no meio? Aqui? Infiltrado? Não tem não, né? Mas esse ano não vai dar para eles não. Vamos lá. Mas aí, irmãos, eles estavam na quarta de final jogando contra a Inglaterra. Nessa época não tinha VAR, aquele monte de câmera, né? Nem essa imagem foi vista na hora, né? E aí, quarta de final da Copa do Mundo, essa competição tão importante, o Diego Armando Maradona, que não precisava disso, foi lá e meteu a mão na bola e fez o gol. O juiz não viu, o bandeirinha não viu, valeu o gol. Depois disso, para amenizar para os nossos irmãos argentinos, que são, né? Aleluia, nós amamos eles, eles têm que ser salvos também. Mas ele faz o gol, chamado um dos gols do século, né? Ele sai driblando o time inteiro, desde o meio de campo, dribla o goleiro, faz o gol. Ele não precisava desse gol de mão, né? Mas talvez ele estava ali tão pressionado pelo 0-0, pelo resultado. Era uma questão de, aquele jogo que se você perder, você está fora, né? Eliminatório. Então talvez ele estava tão pressionado pela circunstância que cedeu essa tentação de burlar uma regra para ganhar vantagem. E depois, dentro do mesmo jogo, ele mostra que ele não precisava desse gol de mão. Ele fez um gol, irmãos, antológico, maravilhoso. Driblou o time dos caras todinho e fez o gol. Ele não precisava desse gol de mão. Mas talvez a pressão pelo resultado, uma Copa do Mundo, mexeu, desestabilizou e fez com que ele burlasse para ganhar alguma coisa. Sabe, irmãos, claro que eu não vou aqui ficar falando da Argentina, nem do Maradona, né? Estou falando da gente. A gente também vive jogos mais tranquilos na nossa vida, jogos que são dias mais de boa, dias tranquilos, mas a gente também vive alguns jogos bem desafiadores. Tem dia que a gente está no mata-mata, como se diz, né? No futebol. É um jogo decisivo. Ou passa ou é eliminado, né? E somos pressionados por algumas circunstâncias. Nesses dias é que a gente precisa vigiar mais ainda, para a gente não cair na tentação de burlar uma regra. Assim como a FIFA lançou, ela fortaleceu, né? Depois desse gol de mão, imagina, a Copa do Mundo não é só um campeonatozinho, é um negócio. E se o negócio fica manchado pela sua integridade, ele vai à ruína. Se as pessoas começam a não acreditar mais no negócio, ele vai começar a perder patrocínio, dinheiro. Então a tendência é ir à ruína. Então assim a FIFA lançou essa campanha, jogo limpo, fair play, para ir contra qualquer tipo de cera, simulação, sabe? Jogador que parece que amputou a perna, cai no chão e, meu Deus do céu, aí o juiz apita e o cara sai correndo, nada aconteceu, né? Para parar com esse tipo de coisa, né? Simulação, violência, doping, tomar drogas para ficar melhor do que os outros jogadores, ou suborno. Lembra de casos assim? Já deve ter ouvido, né? Pessoas que pagavam juízes para poder dar um gol ali ou não dar um gol ali, esse tipo de coisa.
Porque, como eu disse, quando perde credibilidade, o caminho é de ruína, né? As pessoas não confiam mais. E eu estou aqui hoje à noite para dizer que Deus tem também uma campanha de fair play do céu. Tem uma campanha de jogo limpo do céu também, de integridade, com aquilo que afeta a credibilidade do céu, né? E Ele está nos encorajando, através da palavra, da gente não cair em tentações quando o jogo é de mata-mata, né? Quando a pressão está alta. Então o céu é contra a cera. Que cera é essa? Procrastinar, né? Você deixar para depois algo que Deus te deixou para fazer. Então, você vai sair daqui pronto para não ficar fazendo cera. Não, depois eu faço, depois eu vou. Não, Deus disse, a gente obedece. Céu é contra a simulação. Fingir por fora algo que não é real por dentro. O céu é contra isso. O céu é contra a violência, agir de uma forma desproporcional daquilo que faz parte do jogo da vida. Amém? Você forçar demais a barra de um lado para o outro. Ou o céu é contra doping. Apresentar resultados que custaram o caráter ou o processo que Deus espera que a gente passe. O céu é contra suborno também. Negociar princípios, valores por posições, por vantagem, por aplausos. Então tem um fair play do céu para a gente também. Amém, irmãos? A Bíblia fala muito sobre integridade. De Gênesis a Apocalipse é fair play, é integridade. Amém? E todos os personagens bíblicos vão nos ensinar sobre isso. Mas hoje a gente vai se ater a Romanos capítulo 12. E a gente vai ver uma mensagem só em Romanos 12. Então, se você tiver com a sua Bíblia, eu te encorajo a abri-la. Romanos 12, pode deixar ela paradinha aí, porque a gente não vai sair desse texto hoje. Então, fica com ele aí aberto no seu colo. E esse texto de Romanos 12, começando pelo final do texto, ele termina lá no versículo 21, dizendo isso aqui, ó. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Amém, irmãos? Então, esse texto está falando sobre uma vida vitoriosa, como a gente vence o mal. Amém? Glória a Deus. Então está falando sobre integridade. Paulo inicia Romanos 12, agora sim, indo para o versículo 1 e 2, que é bem conhecido, da maioria de nós pelo menos, como é que a vida de integridade ganha força com a gente. Então Romanos 12, 1 e 2 é onde a gente vai começar. Ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, ele está falando aqui sobre experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenho certeza que todo mundo quer isso aqui na sua vida. Amém? E experimentar a vontade de Deus, que é tudo isso de bom, tem a ver com integridade. Amém? Então, o primeiro ponto aqui para nós é que integridade começa com sacrifício vivo e renovação da mente. Apenas dando um contexto, antes de Romanos 12... vem Romanos 1 a 11, uma revelação que você só tem aqui no Verbo da Vida, Porto Alegre, Zona Norte. E Paulo está falando nessa primeira parte de Romanos sobre a justificação pela fé. A graça de Deus que nos alcançou, que nos salvou, né, e somos salvos pela graça de Deus. Paulo está falando sobre isso e fala de uma forma muito profunda, muito rica. Tem um monte de seminarista aí, teólogo, lutando até hoje para entender a profundidade do que foi dito por Paulo na carta aos Romanos. É maravilhoso. Mas, basicamente, ele está falando sobre isso. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos justificados, nos tornamos justiça de Deus através da fé em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque ele começa o texto de Romanos 12 com a palavra portanto. Por isso. Ou seja, Paulo está olhando para Romanos 1, de 1 a 11, né? Dizendo, por causa disso, a gente agora vai viver assim. A gente vai fazer isso que eu vou dizer adiante. Então, a base do que Paulo apresenta para nós é o sacrifício de Jesus.
o perdão dos nossos pecados, a justificação pela fé. Amém? E aí ele diz, portanto, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável e renovem a mente de vocês. Ele está olhando para Jesus. Ele está dizendo, gente, nós somos salvos pela graça de Deus. É a fé de graça que nos colocou nessa novidade de vida. Então, olhando o tamanho do sacrifício de Jesus por nós, por causa disso, ofereçam também o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele se entregou. E ele está dizendo, agora se entregue também. Claro que a nossa entrega é diferente da entrega de Jesus. Se fôssemos para a cruz, não teríamos os mesmos resultados de que Jesus teve. Só ele não pecou, só ele venceu o pecado. Mas, irmãos, há uma entrega esperada por Deus de cada um de nós, do nosso corpo e da nossa mente. A entrega do corpo, ele fala que é um sacrifício. A Bíblia não brinca com a palavra sacrifício. A Bíblia não colocou, e Paulo não colocou aqui a palavra sacrifício de uma forma assim religiosa, sabe? Evangélica. Quando ele coloca a palavra sacrifício, ele sabe do que está falando. Ele sabe que é alguma coisa que envolve dor, que envolve uma decisão consciente. Ele fala que esse é o nosso culto racional. Eu sei do que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou buscando. É um sacrifício. E a vida de integridade, irmãos, envolve sim um sacrifício. Amém? É uma decisão. Eu amo tanto Jesus. Não vale a pena entregar o meu corpo, entregar os meus membros para uma coisa que vai desagradá-lo. Por isso eu sacrifico o meu corpo como um sacrifício vivo. Ele está fazendo uma referência aos sacrifícios da velha aliança, que eram sacrifícios de animais que morriam, mortos. E aquilo nem necessariamente agradava o coração de Deus. Porque o que Deus queria mesmo era a adoração da nova aliança. Gente viva, adorando. E o bicho nem sabia o que estava acontecendo com ele. O bicho não tem, irmãos, o entendimento, né? Estava ali sangue derramado, carne sendo queimada. E o bicho olhando assim, por quê? O que eu fiz? Né? Sem entender de nada. Mas hoje o nosso sacrifício é consciente, é racional. Eu sei exatamente quem eu sou, eu sei exatamente quem Jesus é, eu sei exatamente do que eu preciso, e por isso eu apresento ao Senhor o meu corpo como um sacrifício vivo. Eu estou vivo, mas é vivo para Ele. Eu estou vivo, mas a minha vida só faz sentido se os membros do meu corpo servirem ao meu Deus que também vive. Aleluia! Esse sacrifício é santo, porque nós somos então separados com exclusividade para Deus. Jesus nos comprou para exclusividade. Aleluia! Então não quando a gente decide apresentar esse sacrifício, a gente está dizendo, sim, Senhor, sou totalmente seu. Não tem negociação com a minha vida, nem espírito, nem alma, nem corpo, nem meus relacionamentos, nem minhas finanças, nada disso está em negociação. Eu sou separado só para ti. E é um sacrifício agradável, irmãos, porque é Deus operando dentro de nós. E esse operar de Deus, da vida de Deus dentro de nós, agora voltando para Deus. Então por isso sobe um aroma suave. É um sacrifício que chega para o céu e Deus percebe o cheiro do incenso agradável, dizendo, opa, isso é adoração em espírito e verdade. Vem de dentro, não é um sacrifício meramente carnal, como dos bichos, ou de um hipócrita, que não está jogando fair play. Simulação. Nós não somos uma simulação religiosa. Aqui é de verdade, irmãos. É vida de verdade, é entrega de verdade. E como isso aparece? Tem muitos crentes cristãos e etc. aí, que se enganam porque acham que o negócio com Deus é só por dentro. Não, por dentro aqui eu estou, nossa, muito. Lembrei agora do Jô Soares. Eu gostava de assistir o Jô Soares 11h30 na época, né?
E aí o Jô Soares, uma vez, quando a pessoa dizia uma piada assim, que ele não achava tanto graça assim, né? Ele ficava olhando para o cara, né? Aí o cara falou, não achou graça? Não, por dentro eu estou rindo, é que não chegou. E aí tem crente que acha que é assim, não, por dentro eu sou muito crente, mas não interessa, tem que aparecer nos membros, tem que aparecer por fora. Esse é o sacrifício esperado por Deus. Te alcancei dentro, pois que apareça por fora agora. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. A gente sabe exatamente o que está fazendo, por que está fazendo, para quem está fazendo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele continua no versículo 2 falando, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso coração é salvo quando cremos e confessamos Jesus como Senhor. Aí eu falei agora do sacrifício do nosso corpo sendo apresentado a Deus, vivo, santo e agradável. Mas no meio disso tudo também está, irmãos, a transformação da nossa forma de pensar. A renovação da nossa mente. Arrancar da nossa mente os padrões mundanos, padrões seculares, padrões pecaminosos. E agora inserir esse chip da palavra de Deus na nossa cabeça, que faz com que a gente enxergue a vida a partir de uma percepção do céu. A vida sendo enxergada pela ótica do coração de Deus, como Deus vê. Então ele diz para a gente não se conformar com esse século, não ficar moldado pelos padrões desse mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Essa transformados é um metamorfos, aquilo que acontece com a borboleta, que faz com que ela se transforme de uma lagarta para uma borboleta. Por que ele usa essa palavra? E por que, na verdade, usam essa palavra para borboleta? Porque a borboleta não fica sendo lagarta e pega uma fantasia, põe uma asinha sobre ela. Ela se transforma de dentro para fora. Ela se transforma numa borboleta. E esse princípio é o princípio da transformação de cada um de nós através da renovação da mente. Por que isso? A palavra alcança nossos corações, transforma a nossa forma de pensar e aí então, irmãos, muda a gente por fora. Algo novo aparece do lado de fora. Metamorfose, transformação. É essa a expectativa de Deus sobre a vida de cada um de nós. Uma vida transformada, de dentro para fora. Qual era a tentativa da velha aliança? Da religião, qual é? De fora para dentro. Eu mudo a roupa, faço a cerimônia, faço os sacrifícios, faço, para resolver uma coisa que é de dentro. Só que isso nunca seria resolvido assim. E o que Jesus faz? Ele envia para nós o Espírito Santo, para transformar o nosso coração. Para a transformação, irmãos, começar a partir de dentro. E agora a palavra para transformar a nossa mente, para que a transformação seja assim, de dentro para fora. Uma transformação real e verdadeira. Warren Wiersbe, um teólogo, diz assim: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. A questão é quem está tendo controle. Qual informação está tendo primazia na nossa mente? Prioridade na nossa mente. É isso que vai determinar se somos conformados ou transformados. É o nível de palavra na nossa mente e coração. Você não pode agir de uma forma consistente com algo que você não acredita. Você não consegue, não dura. Se você quer mudar as suas ações, a sua vida por fora, tem que necessariamente mudar o que crê no coração e o que estabelece na sua mente. Tem que mudar.
Não tem como viver algo novo se não mudar por dentro primeiro. Por quê? Qual era o propósito? Como ele diz em Romanos 12:2, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falando sobre jogo limpo, sobre fair play, a mente renovada vai garantir que a nossa vida não seja uma simulação. Nós não somos chamados por Deus. O que Paulo está dizendo é, a ideia não é que a nossa vida seja uma simulação, parecendo crente, parecendo filho de Deus, parecendo alguma coisa assim. A ideia de Deus é que a nossa vida cristã seja uma vida real, poderosamente real. E depois que a gente se entrega a Deus e a gente permite que Ele transforme a nossa mente, nosso coração, a gente é chamado para viver essa vida de integridade de uma forma prática. Como eu disse, tem que aparecer do lado de fora de alguma forma. E a humildade e o serviço são grandes marcas dessa vida de integridade. Continuando o texto, Romanos 12, 3-5 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Fala comigo, membros uns dos outros. Aleluia. Integridade, vida vitoriosa, tem tudo a ver com congregar. Viver dentro do corpo de Cristo. Consciente de que somos parte de um corpo que é grandão, que é enorme. E servirmos uns aos outros. Quando a gente fica falando aqui, irmãos, sobre se tornar membro da igreja, servir em departamento, fazer parte de Connect, isso não é conversa de pastor para sei lá o quê. Ganhar número, ganhar gente, ganhar alguma coisa. Sabe, ganhar voluntário para departamento. Não é sobre isso. É sobre isso aqui. É sobre o que a palavra diz. É aqui que a gente ganha identidade como corpo de Cristo. É assim que funciona, irmãos. E a integridade, ela é moldada nisso. Na humildade, no serviço, uns aos outros, servindo uns aos outros. E aí você se encaixa dentro de um corpo, e aí você começa a servir, a sua função é uma, o seu dom é um, o seu talento é um, o talento do outro é outro, do outro é outro, do outro é outro, e assim sucessivamente. E você aprender a lidar com isso. Aprender a viver nas diversidades, manter a unidade, apesar das diferenças, ou acima das diferenças. Tudo isso faz com que a gente crie essa estrutura de uma vida vitoriosa. Integridade cresce na vida de cada um de nós. Ele diz no versículo 3, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que ele fala isso, irmãos? Porque no corpo de Cristo, as coisas não necessariamente fazem sentido. Você pode ter a mesma situação, irmãos, lá fora no trabalho, ter uma pessoa aqui dentro, que é patrão e outro é funcionário. E aqui dentro, o outro ser líder do patrão. Isso é maravilhoso. Onde é que você vai achar isso se não for na igreja? Não vai fazer sentido. O patrão ser pós-doutorado, mestrado e não sei o que, mais, a parede assim, ó, completa de diplomas. E o cara que vai liderar ele aqui é semi-analfabeto. Oh, aleluia! Você não vai achar isso em canto nenhum. Só na igreja, irmãos. E aí, nesse lugar, é um lugar de humildade, de serviço. Isso testa nosso caráter. Testa o nosso coração. Isso é maravilhoso. Não era isso mais ou menos que aconteceu com o time de Jesus? Pescador, irmãos. Um pescador, o outro ali, nem todos eram pescadores, né? Mas cada um na sua profissão. Mas naquele meio ali apareciam uns doutores lá. Uns caras grandão, gente de Roma, pedindo para Pedro algum suporte para chegar até Jesus. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso.
E aí o Pedro, chucrão, parecia que era chucrão assim, né? Meio brabão assim. Lá na frente de uma autoridade romana lá. E aí, comitiva oficial de Jesus. Você pode imaginar depois em Atos, os apóstolos passando, eu acho que foi Rai que falou sobre isso, ou Ana Paula falou sobre isso esses dias, passando pelos lugares e as vestes, Pedro com a sombra, passando e curando o povo, e aquelas coisas, e as autoridades, os PhDs da época, se rendendo àquela unção gloriosa na vida de um homem simples como Pedro. Oh, aleluia! A igreja, irmãos, ela foge do padrão desse século. É loucura para o mundo. A pessoa pode nem falar muito bem, mas se fala debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, irmão. Rapaz, o negócio acontece, é maravilhoso. Os frutos vêm e Deus se manifesta. Amém, irmãos? Então Paulo fala, se autoavalie aí. Não pense além do que convém. Nós somos servos uns dos outros. Ah, porque eu já li muito. Ah, porque eu sei muito. Ah, porque eu estudei muito. Olha, meu conselho para você é o que Paulo falou. Isso é refúgio. Isso a Ana Paula falou aqui hoje de manhã. Considera isso, no português mais claro, como esterco. Se Paulo falou isso, eu acho que serve para a gente também. Na hora de você estar diante de outra pessoa que tem uma unção diferente da sua, uma graça de Deus diferente da sua, um favor, um talento que Deus deu só para ele, tu não tem aquilo. E é aquele talento, aquela graça, aquela unção que vai promover para a sua vida a resposta que você precisa para aquele momento. Se você não pensar sobre si além do que convém. Se você manter o seu coração, nesse coração manso, simples, olhando para o irmão e falar assim, cara, que coisa maravilhosa, deixa eu usar. Isso é maravilhoso, irmãos. Tem alguém aqui hoje à noite? Rick Warren diz assim, essa é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Um dos testes da integridade, irmãos, é a diversidade. Esse é um dos testes da integridade. No diferente. Naquilo que você não esperava. Ah, coisa linda isso no corpo de Cristo, irmãos. Que coisa maravilhosa. Completamente inesperado. Deus vai e usa a pessoa. Você fica, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aleluia. A gente deve mesmo, irmãos, segurar o nosso coração. Segurar. Para que a gente possa experimentar mais dessa bênção de termos uns aos outros. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Versículos 4 e 5 diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas em todos os membros tem a mesma função, assim também nós, embora estejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É o que Paulo está falando, é a unidade na diversidade. Tudo diferente, um é dedinho, o outro é anelar, o outro é mão, o outro é braço, o outro é pé, tudo diferente, mas algo poderoso quando isso se une. Algo sobrenatural quando isso está unido, reconhecendo o valor uns dos outros. Então, nesse lugar, irmãos, chamado corpo de Cristo, igreja, não há espaço para individualismo, competição egoísta. Não há espaço para esse tipo de pensamento, de sentimento. Voltando para o futebol, é muito decepcionante quando a gente vê isso no nosso time. A gente está lá torcendo no nosso time, aí imagina, final de campeonato, segundo tempo, tempo extra já, você precisa do gol, aí está lá o abençoado, né? Chega lá, contra-ataque, seu time está chegando, está o goleiro ali, está tu aqui, o goleiro veio, saiu para você, tem um cara do teu time sozinho, abençoado, eu estou quase que voltando no tempo, toca a bola, abençoado, ele não tocou, e aí você está aqui, irmão, e é só tocar a bola, faz assim, ó, toca. E aí o cara parece que não vê ninguém. Parece que só tem ele na face da terra. O que ele faz? Chuta, perde o gol, perde o campeonato. Por causa de um individualismo besta.
no final do negócio, todo mundo ia levantar o mesmo troféu juntos. Todo mundo ia receber exatamente a mesma medalha. A maioria não ia nem se lembrar do gol lá. O negócio era o bicho, o dinheiro depois, a festa e o troféu. Era isso. E aí o cara, por causa de um individualismo, não, o gol tem que ser meu. Gente, não faz sentido isso no corpo de Cristo. Não interessa quem faz o gol. Não interessa, o nome que aparece foi o cara que fez o gol. Interessa é o time que ganhou, irmãos. Interessa a gente estar fazendo parte desse time. Eu estava nesse time. Eu fui o cara que toquei a bola. Ou eu fui o cara que tirou a bola lá na zaga, me joguei, me ralei todo lá atrás, mas a bola sobrou lá na frente para o meu ataque. Eu fiz parte. Ou eu estava no banco, mas estava orando, intercedendo, fiz parte. Campeonato de futebol é uma das coisas mais que o pessoal mais fica evangélico. Todo mundo vira, na Copa do Mundo parece que é todo mundo crente agora. É isso, e quando o avião faz turbulência, todo mundo se converte. É uma coisa impressionante. Mas é decepcionante, irmãos, quando você vê a oportunidade e o cara não toca a bola. Da mesma forma, irmãos, é decepcionante para o céu quando não tem esse jogo amigo, fair play. O gol não é para ser seu sempre. E às vezes você vai fazer, aspas, o trabalho sujo, bastidores, correria. Eu vi uma entrevista com um jogador do Brasil agora, porque o Neymar foi para a seleção, né, mas não estava 100% fisicamente. E aí perguntaram, um cara ali que fica na posição atrás do Neymar, que poderia ficar ali, né, perguntaram para ele, falando assim, cara, você está disposto a correr mais, dar mais 10%, pelo Neymar? Eu falei, cara, estou disposto a dar 30, 40, 50, se esse cara jogar e fizer o nosso time ganhar, eu dou tudo que ele precisa, não é 10%, eu dou 100% a mais. Isso é uma mentalidade, irmãos, de família, de uma vida vitoriosa. E, irmãos, eu estou focando aqui igreja, né? Falando sobre igreja, porque não dá falando sobre tudo na vida, mas você pode levar esses princípios para o seu casamento, sua família. Às vezes o casamento está em ruína porque o cara não toca a bola. Porque tudo é o cara que quer fazer gol. Não tem compartilhamento. Às vezes a empresa não anda porque o cara não toca a bola. Só ele quer ganhar. Só ele quer crescer. E não auxilia as outras pessoas a crescerem. Isso é princípio para a vida, irmãos. É princípio para todas as áreas da nossa vida. O jogo limpo faz com que cada jogador reconheça o seu papel no time, use suas habilidades e celebre a vitória de todos. No fim, irmãos, é gol de todo mundo. Quando sai o gol, todo mundo se abraça. É gol do time todo. E o estádio comemorando ao redor. Aleluia. Aleluia. Humildade, irmãos, vai evitar divisão. Humildade vai evitar que conflitos e divisões por soberba, vingança, disfarçada de justiça. Humildade é tão poderosa, é sobrenatural. E o serviço na sua medida de fé, sendo fiel àquilo que Deus deu para você, especificamente, exclusivamente para você, né? Esse serviço, ele vai evitar a tentação do doping, o fair play. Você não vai querer tentar produzir resultados que não foram repartidos com você. Não é um dom que tem em você. E você não vai querer injetar um dom, tentar fantasiar um dom que não é seu. Isso é doping. Está errado. Seja quem Deus te chamou para ser no corpo de Cristo. Sirva com o seu melhor e se alegre com isso. Fica na sua posição, fiel àquilo que o Senhor deu para você. Amém, irmãos? E integridade, ela é expressa pelo amor genuíno. Veja versículos 9 a 13. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Cada uma desses conselhos aqui poderia virar uma pregação, não é mesmo?
tanta coisa rica aqui, maravilhosa. Mas eu quero priorizar aqui, irmãos, o amor. O amor é a força motriz por trás do jogo limpo, do fair play. É o amor que move ou deve mover os nossos corações. Ele diz que o amor deve ser não fingido, sem hipocrisia, sem máscara. Tem que ser verdadeiro. É um amor autêntico, que não fica escondido atrás de uma coisa aparente, né? E ele fala sobre manifestações aqui do amor genuíno. Preferir o outro em honra, priorizar o outro, servir com fervor, não com apatia, essa paixão por Jesus, esse amor pelo Evangelho, fazer com fogo, sabe, nos olhos, coração aquecido, não com uma frieza religiosa, alegrar-se com a eternidade, ter paciência com os tempos difíceis que a gente passa, perseverar com oração, ser generoso, ficar resistente a egoísmo, à avareza, ser hospitaleiro, ter um coração acolhedor. Veja só aqui no telão o que Tony Cook diz sobre o amor. O amor não é apenas um sentimento, ele é uma decisão, é uma ação, é uma escolha de fazer o que é certo para os outros, mesmo quando não é conveniente para você. Eu vou ler de novo, porque isso aqui é muito profundo. O amor não é apenas um sentimento, é uma decisão e uma ação. É a escolha de fazer o que é certo para os outros, mesmo quando não é conveniente para você. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o coração do fair play. Não é só sobre ser conveniente para mim. Fazer um gol porque eu quero esse gol. Burlar regras, atropelar princípios. Mas é pensando no todo, pensando nos meus irmãos. Aleluia. O amor, irmãos, ele nos impede de negociar princípios. Ele é um antídoto para suborno. Um coração cheio de amor por Deus e pelo próximo, ele não vai buscar vantagens pessoais à custa da verdade ou da justiça. O amor nos livra desse tipo de coisa. O amor, irmãos, uma vida movida por amor, ela não faz cera. Você sabe o que é cera, né? Ficar enrolando, enrolando. Não deixa para depois algo que Deus nos direcionou a fazer, mas ele serve com fervor. O amor move a gente. O amor faz com que a gente não aguente ficar parado. O amor age. O amor faz alguma coisa. Aleluia. E ele nos capacita a viver uma vida que honra a Deus. Porque a motivação do amor é pura e ela é desinteressada. Que palavra poderosa. Desinteressada. Eu não estou fazendo porque eu estou interessado em alguma coisa que você tenha para me dar. Ana Paula falou isso até no nosso relacionamento com Deus hoje de manhã. Porque é complicado. Se a gente se relaciona com Deus só por causa do interesse que a gente quer. Não, eu quero uma resposta. Não, eu quero um dinheiro a mais. Não, eu quero uma cura. Eu quero não sei o quê. Eu quero. O amor, ele é desinteressado. O foco do amor é o que eu quero te dar. O que eu quero te dar. O que eu quero entregar para você. Aleluia. Aleluia. A gente não está falando aqui de uma vida vitoriosa, irmãos? Sobrenatural. Isso é sobrenatural. Isso é maravilhoso. E integridade, irmãos, por fim, é a estratégia que vence o mal. Vence o mal. Quer viver uma vida vitoriosa contra o mal? Integridade é uma das qualidades. Vou ler brevemente esses versículos que nos restam. 14, Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Se você achou que o caldo já estava grosso, é porque você não tinha visto o final ainda. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas.
Versículo 19: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O desafio final da integridade, irmãos, é como lidar com o mal e com quem nos prejudica. Até então a gente não estava tanto nessa alçada. Uns com os outros, gente boa, irmãos na fé. Agora a coisa foi mais longe ainda. É contra quem não gosta da gente, quem fala mal da gente, quem está pisando no nosso calo, quem odeia a gente. E ele está falando, irmãos, sobre uma vitória que transcende o mal com o bem. Isso é uma vida vitoriosa. Sabe, você conseguir superar ataques contra você. Pessoas que planejam o mal contra você, e que fazem o mal contra você, e que falam mal de você, e que querem o seu mal. E aí você retribuir isso com o bem. Isso é sobrenatural. Aleluia. Isso é contracultural. É uma maluquice para o mundo. Não faz sentido nenhum para a ideia. Por isso Paulo começa dizendo: renovem a mente de vocês. Não se conformem com esse mundo. Porque o que eu tenho para apresentar para vocês aqui é contracultural. Não vai fazer sentido se você não renovar a mente. Se você não mudar a sua forma de pensar. Não faz sentido. Porque lá isso não é assim. E ele fala sobre abençoar perseguidores. Abençoar, irmãos, na Bíblia não é assim uma palavra solta ao vento, mas é uma ação contínua. Você constantemente ser uma bênção para abençoar. Isso é maravilhoso. Ser continuamente bom. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, para você não ficar deprimido. Se Deus falou, é porque é possível. Deus não ia botar uma coisa aqui, gente, para a gente ouvir, acreditar, mas não ser possível. Ele não ia fazer uma barbaridade dessa com a gente. Não ia fazer isso, é maldade, não é? Mas se Ele botou aqui, irmãos, é porque é possível viver essa vida. Intensa, maravilhosa e sobrenatural. Amém? Aleluia. Então, em vez de reagir na mesma moeda, você é chamado para responder abençoando. Irmão, sou gente também. Beleza? Se quiser, depois você aperta aqui para ver que é. Sou gente também. Minha carne grita também. E às vezes eu não quero abençoar ninguém. Eu quero bater. Eu quero brigar. Alguém mais aqui? Eu não quero abençoar, eu quero brigar, quero discutir. Vamos brigar. Ha! Como se brigasse, né? Sempre fui péssimo em briga. Mas corria bem. Eu era daquele tipo que mexia e saía correndo. Não me garantia. Era magro que dava dó. Quem conhece a música? Mas sabe, irmãos, a mente renovada coloca a gente nessa posição. Ai, que vontade de te bater, mas eu vou te abençoar. Ai, que vontade de xingar, de revidar, mas eu vou abençoar, eu vou orar. Vou te dar um presente, um bolo da Alda. O melhor que tem. Ai, oh, aleluia. Mexer. Glória a Deus. Ele fala sobre uma empatia profunda. Isso aqui, irmão, está falando de amiguinho, não. Está falando de inimigo. Ele diz: alegre-se com o que se alegram, chorai com o que choram. Quantos aqui sempre viram esse versículo aqui olhando para o irmão para o lado? Mas o contexto aqui, irmãos, é do inimigo. Alegrar-se com a alegria do inimigo. Chorar com a tristeza do inimigo. Oh, aleluia!
Ninguém vai correr hoje à noite. Aleluia! Isso é uma empatia sobrenatural, irmãos. É um amor sobrenatural. Só Deus pode fazer um negócio desse. Só Deus pode fazer um negócio desse. É unidade e humildade, sendo unânimes entre vós. Não ambicionando coisas altivas, mas permanecendo seu coração humilde. A ninguém torne mal com mal. Tenham paz com todos os homens. Aleluia. No que depender de você, tenha paz com todo mundo. Ele diz isso porque nem sempre depende só da gente, né? Mas que seja, se não tem paz é por causa do outro, não é por causa de mim. Amém, irmãos? Aleluia. Não se vingue a si mesmo. Suas mãos, olha para suas mãos. Elas não foram feitas para a vingança. Elas foram feitas para abençoar. Não use as suas mãos, seus membros. Como é que a gente começou essa pregação? Apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresenta seu corpo. É corpo. Como sacrifício vivo, agradável a Deus. Apresenta. Você não tem isso aqui para revidar, para diminuir. Tem um negócio que o irmão Reagan fala no livro Amor, o Caminho para a Vitória. Se você não leu, nem sei se você vai entrar no céu. Brincadeira, mas leia. É maravilhoso. Irmão Reagan conta o testemunho de que ele foi muito maltratado na casa de um cara. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu acho que todo mundo que lê esse livro fica com essa história, né? Na cabeça, que é muito chocante. Ele foi maltratado. O cara, olha que sem vergonha, irmãos. O cara é um pastor de uma igreja que chamou ele para fazer uma campanha na igreja dele. Olha a peça. Aí botou o irmão Reagan lá na casa dele e saiu. Uma semana fora. Sem comida, sem nada dentro de casa. E botou o irmão Reagan para pregar na igreja dele. O cara sem vergonha, muito sem vergonha. Era um nível de sem vergonha absurdo. E aí tinha um telefone na casa do cara, e o irmão Reagan ficou tentado a ligar lá para o supervisor do ministério e falou assim: cara, o que esse cara está fazendo comigo? E aí ele estava lá tentado a... Lá, eu vou falar. De repente veio o Tiago, né? Segura o leme, não faça. E aí o Espírito Santo, coração dele, olha, não sopre uma vela que já está se apagando. Meu Deus do céu. Isso aqui não é usado, irmãos, para a gente acabar com uma vida que já está se acabando. Se uma pessoa que você tem expectativa está se levantando contra você, falando mal de você, já é uma vela se apagando. Não seja a pessoa que vai soprar essa vela de uma vez por todas. Pelo contrário, dê um passo atrás, e foi o que ele fez. Foi orar, foi fazer o que Deus tinha chamado ele para fazer naquele tempo, para que Deus pudesse fazer. E ele diz, tem coisa que você deixa na mão de Deus. É Deus que resolve. E vai resolver do jeito dele. E ele não fala isso aqui na Bíblia para falar assim, Deus vai te pegar, minha vitória tem sabor de mel. Não é nesse sentido. Ele está falando, a sua atitude de amor vai queimar o miolo desse cara. Brasas vivas. A sua atitude de amor vai constranger esse cara. E ele não vai parar de pensar em você. E falar assim, esse cara, o que ele devia fazer era me soprar de vez. Era acabar comigo, era me denunciar, era bater em mim. Mas ele está me amando. Isso não faz sentido. Ai! E essa brasa queima o miolo. E daqui a pouco pode queimar o coração para arrependimento, para transformação de vida. E você, ao invés de ter, na vida do cara, soprar a vida do cara de uma vez por todas, você se torna, porque recuou, você se torna um canal de Deus para arrependimento e transformação na vida da pessoa. Isso é contracultural, é sobrenatural. Isso aqui é uma vida vitoriosa, irmãos. Isso é uma vida vitoriosa. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. E ele finaliza dizendo, fique em pé por gentileza. Ministério de música, vem aqui, por gentileza.
Mas fica comigo, tá bom? Não distrai, não olha o WhatsApp agora, não faz nada, só fica, eu estou terminando. Mas ele finaliza o texto dizendo assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ele está dizendo, a vitória da nossa vida não é alcançada com ferramentas do mundo. A vitória que todos nós queremos vencer na nossa vida, irmãos, é alcançada com as ferramentas sobrenaturais, celestiais. Amém? Então tenha essa convicção, essa consciência de que a ferramenta que você está usando não é mundana. Não é. Que você pode olhar para as suas mãos, você pode olhar para a sua boca, você pode olhar para a sua vida e você pode ter a convicção: eu não estou usando as ferramentas de Satanás. Eu estou usando a ferramenta que é de Deus. José do Egito não revidou mal com mal contra a família e os irmãos, mas ele ofereceu aos seus irmãos o melhor. Jesus não revidou mal com mal, mas ele orou por seus perseguidores, intercedeu por eles até na cruz, nos seus últimos segundos de vida. Abraham Lincoln dizia que a única maneira de vencer um inimigo é fazendo dele um amigo. Traz para perto, ama. Booker Washington diz: não permitirei que ninguém faça que me degrade odiando-o. Não permitirei que ninguém faça que me degrade odiando-o. Não permite que ninguém faça que você seja degradado, afetado, porque aquela pessoa está motivando ódio em você. Não permita isso. Como a gente costuma dizer, se te espremer, o que vai sair? Vai sair o Espírito Santo de Deus, poder de Deus, palavra de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. E eu finalizo falando sobre a graça, irmãos. A integridade não é um fardo que temos que carregar, mas um presente que temos para compartilhar. A gente pode ouvir essa pregação de hoje, irmãos, nesse aspecto: caramba, essa vida é muito difícil de ser crente. A gente pode ouvir essa pregação de hoje por essa perspectiva. Rapaz, ser crente meu Deus do céu, não tem como não, é difícil demais. Sabe, se você olhar a partir da graça de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida, você não vai olhar para essa expectativa de Deus dessa forma. Meu Deus, isso é difícil demais. Não é. Sabe por quê? Não é na sua força, não é na minha força, é na graça de Deus, é na força de Deus que nós podemos ser tudo isso que a Bíblia diz que nós somos. Podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós vamos fazer. Então a integridade não é um fardo para você carregar, amém? Mas é um presente para você compartilhar. No mundo caído, no mundo desesperado, você tem resposta, você é resposta, você é referência para esse mundo, amém, irmãos? É pela graça de Deus. Como eu disse, Paulo começou Romanos 12 olhando para Romanos de 1 a 11. O perdão de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos justificou pela fé, a graça de Deus alcançando a vida de cada um de nós. Portanto, por causa disso, a gente pode viver essa vida íntegra, esse testemunho vivo de uma vida transformada. E veio no meu coração o desejo de, nessa noite, nos rendermos à graça de Deus. Talvez você esteja passando, nesse momento, por situações assim, que estão exigindo de você essas respostas sobrenaturais. Você está sendo apertado, pressionado. E a vontade não é ser crente, a vontade não é responder com amor, mas tem graça de Deus para a sua vida nessa noite. Tem uma força sobrenatural de Deus para te levantar nessa noite. Me permita orar por você, Pai.